Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, meus amigos, amigas aqui da Gazeta do Paraná, que satisfação tê-los novamente aqui. Eu, Eliane Alexandrino, à frente de mais uma vez do programa Gazeta Entrevista, o Gcast, o podcast aqui da Gazeta do Paraná. E hoje a gente tem a satisfação de receber pela primeira vez o deputado Fábio Oliveira do Podemos. Seja muito bem-vindo aqui à Gazeta do Paraná. Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Quero agradecer o convite, quero agradecer especialmente você pelo convite, quero também agradecer a Gazeta do Paraná, né? Já tem divulgado, né, o trabalho que nós temos feito, as pautas que nós temos defendido e lutado lá. Então, um prazer poder estar aqui nesse programa tão importante aqui, nesse jornal que é tão relevante, né, não só para Cascavel, mas para toda a região. Obrigada, a gente agradece a Gazeta do Paraná. Para quem não sabe, já são 32 anos de histórias e hoje a gente também tem um portal Gazeta do Paraná que circula todo o estado e principalmente na capital, em Curitiba. Satisfação é nossa de tê-los aqui, né, porque a gente tem o nosso assessor aqui também, o Franklin. Seja bem-vindo também, tá? Ele não está no vídeo, mas está nos bastidores aqui acompanhando a nossa entrevista. E é chique que é Franklin Roosevelt, né? Roosevelt! Mas você está muito bem assessorado. Deixa eu aproveitar e já mandar um abraço pro Juliano, que é um dos assessores que me atende sempre, né? Quando a gente precisa trocar alguma informação, uma pauta, né? Com a Alep, esse é um dos assessores que eu sempre falo. Sim. É verdade. Então começamos, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber, da onde que surgiu o Fábio Oliveira? Ele é natural de qual cidade, né? Porque está na região oeste e, né, você não é muito bem conhecido, vamos dizer assim, por aqui. Da onde você é? Eliane, eu sou guarapuavano, sou nascido, criado, desmamado e judiado em Guarapuava. Vim a vida inteira estudando em escola pública, meus pais nunca tiveram condições financeiras de me colocar numa escola particular, então eu sou fruto daquela escola pública séria, daquela escola pública comprometida, que realmente ensinava geografia, matemática, português, e não pautas como ideologias de gênero, linguagem neutra, enfim. A minha faculdade também, eu fiz faculdade em escola particular, pública. Você é formado em engenharia civil? Eu sou engenheiro civil, sou teólogo também, mas isso aí foi mais por algo que eu gosto, né? Um assunto que me chama muita atenção, que move minha vida, na verdade. Mas como engenheiro civil, fiz em Ponta Grossa, né? E depois disso fui militar do Exército, engenheiro militar do Exército, morei um pouco fora do Brasil. E onde que morou? Eu morei no Canadá. Eu morei no Canadá, eu morei em Toronto, na região norte de Toronto. Por quanto tempo? Eu morei quase um ano lá. E o interessante é que uma das coisas que me chamou muita atenção é que o que aconteceu nesse bairro que eu morava lá, que se chama North York, é completamente oposto do que acontece aqui no Brasil. North York era uma cidade e ela conurbou com Toronto. Toronto, uma das maiores cidades do Canadá, e ela conurbou. Aí o prefeito de North York, ele reuniu as pessoas e fez um plebiscito dizendo o seguinte: vocês querem que a gente se mantenha uma cidade colada com Toronto, ou vocês preferem que a gente vire um bairro de Toronto? E o plebiscito disse assim: não, nós queremos ser um bairro de Toronto. Simplesmente apertaram o botão do ejetaram toda a Câmara dos Vereadores, toda a Prefeitura, botaram no chão toda aquela estrutura política envolvida e viraram um bairro de Toronto. Completamente oposto ao que acontece aqui no Brasil, onde qualquer cidade que de repente não consegue se mover sozinha, se manter sozinha, de repente por uma questão política, acaba virando um município e daí é mais um problema social e um problema de políticas públicas que acontece para o governo do estado. E o deputado foi para lá, era jovem? Que faixa etária que tinha, né? Não, eu já fui um pouquinho mais maduro, né? Eu pedi baixa do Exército, eu trabalhei 5 anos como engenheiro, eu já era primeiro tenente, aí eu falei, não, acho que agora eu quero dar uma guinada, né, na minha carreira. Eu dei um passo, né, ali, não vou dizer de fé,
mas foi um passo, de repente, para o momento errado. Mas resolvi tomar isso. Eu fui com 30 anos lá para Toronto. Bacana. Trabalhei, eu estudei numa universidade para estudar inglês, né? Uma universidade mesmo. Would you like a coffee or prefer juice? I prefer coffee. I'm a coffee guy. Good luck. Boa resposta. Good Erson? Essa é uma resposta, né? Awesome. Não, a minha pronúncia não tá boa, não. Mas não, morei fora, gente. Meu inglês é tupiniquim. Não, mas tá muito bom, Que legal, que experiência bacana. E quando foi que você foi ingressar, né, na política em si? Tá. Se em algum momento você foi pré-candidato a vereador na sua cidade lá de Guarapuava? Eliane, eu nunca fui candidato nem a nada? síndico do meu prédio. Gente! O que aconteceu na minha vida foi uma mudança, uma chave que virou em 2014. Por que 2014 para mim foi emblemático? Eu conheço o Deltan Dallagnol há quase 20 anos. Ele é um amigo meu pessoal, as esposas são amigas, as crianças brincam Já juntas. vai falar da Lava Jato, né? Exatamente. Esse é o início da minha vida. Foi minha pela vida Lava na Jato. política. Foi pela Lava Jato. Eu e o Deltan, nós frequentávamos a mesma igreja. Então eu conversava com ele. Igreja Batista. Igreja Batista do Bacaxeria, lá em Curitiba. E aí, de repente, ele começou a contar, cara, eu comecei a ver uma pontinha do novelo e fui lá, peguei e comecei a puxar, cara, e não para de vir fio, já tem gente graúda aparecendo e tal, mas assim, tudo dentro da legalidade como procurador da República, falava o que podia. A mesma coisa que eles falavam nas entrevistas, a gente conversava ali na intimidade. E aí, quando a coisa realmente começou a ganhar um corpo diferente, eu comecei a me incomodar. O Fábio cidadão que não estava fazendo nada. O Fábio cidadão que estava só consumindo aquelas informações, mas não agia. E eu comecei a perceber que outras pessoas lá em Curitiba também estavam com esse mesmo faniquito. Nessa época, a gente estava indo pra rua em manifestações sem saber por quê. Assinaturas? Como é que foi isso? Eu já te conto essa história, que esse é a cereja do bolo. Tá bom. Nós, naquela época, a maioria dos brasileiros, nós fomos pra rua e a gente nem sabia o porquê que a gente tava. Eu perguntava, por que a gente tá aqui? A galera, não sei, tá ruim, não sei. De repente começou a surgir a podridão da Lava Jato, a corrupção e aquela questão toda. Deltan chega pra nós, desse movimento social, que chamava Mude Chega de Corrupção, e ele fala assim, junto com os outros procuradores, eu escrevi 24 medidas para a gente transformar em projeto de lei e a gente conseguir penalizar o corrupto de uma maneira mais forte. Porque o nosso Código Penal para o corrupto ele é muito leve. Ele, na verdade, quase incentiva o corrupto a fazer isso. Porque o corrupto sabe que ele não vai pagar por aquilo. E não vai ser preso também. Vai fazer um acordo de não persecução penal, alguma coisa ali e vai se livrar. Premiada. Aí ele vem para aquilo, daí ele acoplou aquelas 24 medidas em 10 e surgiram as 10 medidas de combate à corrupção. Ele tentou colocar na mão de alguns deputados federais, alguns senadores da época, e ninguém quis colocar aquilo como um projeto de lei de si próprio. E ele ficou com aquilo na mão. E eu falei, doutor, junto com outro líder lá do movimento, falei, vamos transformar esse projeto de lei aqui num projeto de lei de iniciativa popular. E a gente começou a coletar as assinaturas. Aí outros movimentos se agregaram, vem pra rua, nas ruas, MBL, aquela questão toda. E em 1 ano e meio, Eliane, nós coletamos 2.400.000 assinaturas. Só que o detalhe, na caneta. Com o número de título de eleitor, com o número de RG e CPF. Não é aquela assinatura de hoje que é válida, é que ela era na caneta. 2.400.000 assinaturas. Vamos dizer assim. Analógico, depois de computados acabaram virando 2 milhões, é o número que o pessoal mais fala. Então, 2 milhões e no dia 26 de novembro, 26 de novembro de 2016, o Congresso se reuniu para votar as 10 medidas e simplesmente eles jogaram no lixo 2.400.000 assinaturas de brasileiros dizendo eu quero que esse projeto seja aprovado e simplesmente eles riram da nossa cara e aquele projeto ele foi sepultado. E hoje, desse trabalho que eu realizei lá de 2014 até 2019, eu tive alguns convites para vir para a política. Em 2018 eu tive 4 convites para sair deputado federal e em 2020 eu tive 3 convites para sair vereador em Curitiba e um para vice-prefeito. Para vice-prefeito também, Isso. em 2020. Só que num processo de oração, reflexão e de conversa com quem manda lá em casa. Como é que é o nome da patroa? A Vivian, eu te amo, amor. E dos filhos? O Vitor e a Lara, 10 anos, boleiro, bom, não é coisa de pai babão. E a Lara, que é uma princesa, uma querida nossa vida lá. E aí, eu e minha esposa não entendemos que não era esse o caminho. Não era esse o meu chamado. Você se considera um homem de fé? Eu sou um cristão.
Eu sou um cristão e busco praticar aquilo que eu acredito. Tudo que você vai fazer, primeiro você busca a Deus? Parabéns. Toda manhã eu faço uma leitura bíblica, eu me coloco diante de Deus e falo, Deus, eu não sou ninguém, eu tô aqui para ser usado pelo Senhor para poder fazer diferença onde o Senhor me colocar. Fantástico. É isso que eu busco fazer todo dia. Parabéns. E nesse... obrigado pela misericórdia, né, que Deus tem pela nossa vida. E voltando lá em 2020, quando você foi convidado também a ser vice-prefeito de Curitiba. Eu falei não, agradeci os convites e continuei a minha vida trabalhando, enfim, eu passei por algumas indústrias diferentes, indústria de cartão de crédito, indústria de biocombustíveis e por último eu estava na área de saúde. Eu fui gestor de plano de saúde, fui gestor de hospital, né, do maior hospital filantrópico do sul do Brasil, que era Pode o falar o nome, evangélico. não tem problema. Era o hospital evangélico, ele foi evangélico. comprado pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Ah, tá. O Mackenzie de São Paulo, quando ele vem para Curitiba, ele me convida para assumir uma das áreas de gestão do hospital. Tô lá bem, faceirão, carreira ascendente, almoçando em casa, buscando os filhos na escola, vida redonda, aquela vida que você trabalha a vida inteira para você alcançar. Aí um belo dia eu tô num jantar, representando o hospital, toco o telefone, olhei o Deltan. Aí sabe aquele telefonema que você atende às 10 horas da noite, que você se arrepende Sim. o resto da vida de ter atendido? Sim. Esse é um daqueles, na brincadeira. Deltan me liga, todo empolgado, o Deltan é uma pessoa empolgada, ele fala, Fábio, eu tava aqui em casa, ele já tinha saído do Ministério Público e já tinha decidido sair candidato a deputado federal. E ele todo empolgado fala, cara, você tem que sair candidato a deputado estadual comigo. E aí quando você recebe um convite de uma pessoa do tamanho do Deltan para uma coisa tão importante, qual que é a tua resposta? Minha resposta foi, Deltan, você tá louco, eu não vou sair do hospital nunca e eu vou te ajudar a se eleger, mas esquece de mim. Aí enrolei ele 3 meses. De vez em quando ele me ligava, e aí, já orou, já conversou com a Vivi, não sei o que e tal. Mas depois de 2 meses que eu tava enrolando ele, minha esposa chegou para mim e falou assim, amor, lembra aquele convite do Deltan? Eu falei, lembro. Ela falou assim, o que você acha de você considerar ele, enfim, aquela coisa toda? Eu falei, amor, tem alguma coisa diferente aqui. E aí eu fui buscar Deus, que foi essa pergunta que você fez para mim. E eu entendi um chamado para eu, um momento de uma virada, uma grande guinada. Eu me desliguei do hospital, virei um desempregado, dei um passo de fé, aí foi um passo de fé. E eu me coloquei como candidato a deputado estadual. E foi eleito pela primeira vez. Pela primeira vez com quase 35 mil votos. 34.640 votos. Em 358 municípios. Uau, uma abrangência grande, hein, deputado? Tudo isso com o apoio do Deltan. Né? Eu entendo que a minha eleição ela se deu pelo apoio que o Deltan me fez. Agora, a minha missão é as pessoas olharem para mim e falar assim, agora eu entendi por que o Deltan convidou o Fábio para vir para a política. Como deputado no seu primeiro mandato, como que você avalia aí os seus principais trabalhos, suas emendas, né? E principalmente os projetos de leis. Quantas leis já teve aprovada? Como que você está? Eu devo estar batendo ali projetos de lei que nós colocamos em torno de quase 50, 47 ou 48 projetos de lei que nós entramos lá na Assembleia. No primeiro ano eu devo ter aprovado ali, eu acho que uns quase 6 projetos de lei. De 2023. Aí eu tive um embate político dentro da Assembleia Legislativa com o ex-presidente da Assembleia, com Ademar Traiano, onde foi colocado na mídia que ele tinha assinado um acordo de não persecução penal e um acordo de não persecução civil, e nesse acordo ele confessou corrupção. Só que ele era presidente da Assembleia e eu subi 4 vezes na tribuna pedindo para ele renunciar ao cargo de presidente porque ele não mais representava os deputados porque ele tinha assumido corrupção. Hoje, Ademar Traiano é o presidente da CCJ. E coincidentemente, depois que ele assumiu a presidência da CCJ, meus projetos de lei não saíram, não se moveram mais dentro da Assembleia. Então, assim, eu creio que é uma coincidência que isso tenha acontecido, mas do ano passado para cá, realmente meus projetos de lei eu tenho protocolado cada vez mais, mas eles não têm caminhado dentro da Assembleia. É uma questão política, enfim, que tem que ser resolvida. Mas minha pauta principal, Eliane, é setor produtivo, indistintamente de que área, se é indústria, se é agro, se é comércio. Eu tenho trabalhado junto com o G7, que é o setor produtivo do estado do Paraná, Perfeito. que representa mais de 90% do PIB do nosso estado, e também tenho trabalhado em favor da família. Eu entendo que existe hoje uma intenção ideológica de se relativizar o papel da família e principalmente o papel do homem na família. Eu tenho dados de uma palestra que eu ouvi nos Estados Unidos sobre a importância do papel do pai na família e mostrando
adolescentes em relação a suicídio, uso de droga, prisão, desistência de escola, mutilação e números altíssimos que mostram que essas jovens, esses adolescentes fizeram isso pela falta de um pai presente dentro do lar. E daí quando você tem o pai presente no lar, você vê números totalmente opostos. Jovens e adolescentes indo para a universidade com uma faixa salarial mais elevada, com saúde, sem depressão, enfim. Saúde mental em dia. Exatamente. Então, o meu trabalho na Assembleia, através de vários projetos de lei que eu fiz nessa área, é de defender a família para evitar que essa tentativa de relativização da importância da família para a sociedade, ela seja atenuada. Então eu entendo que a família é um dos baluartes da nossa sociedade e através de uma família muito bem estruturada a gente consegue construir uma sociedade livre e virtuosa. Nos bastidores o deputado falou para mim que você é independente, né? Você não vai para o lado A, no lado B. Você se considera conservador? Eu sou um conservador pelos princípios e valores e economicamente eu sou um liberal. Então eu entendo que quanto menos governo e mais mercado, nós vamos ter uma economia mais pujante. Nós vamos ter uma sociedade que vai conseguir ver o dinheiro circulando mais e mais resultado. Em relação aos meus princípios e valores, sim, eu sou conservador, eu sou a favor da família, eu sou a favor do direito à propriedade, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu sou a favor da liberdade de expressão da imprensa, eu não sou um armamentista, mas eu entendo que cada cidadão ele deve ter o seu direito a optar se ele quer comprar uma arma ou não que ele seja obrigado a comprar uma arma, nem que ele seja proibido. Mas eu entendo que é algo como se fosse um carro. Se eu quiser comprar um carro, eu compro. Se eu não quiser não comprar, eu não compro. Desde que seja treinado, seja comprovado a sua acuidade psicológica, enfim, e toda essa questão. Então, sim, eu sou um conservador. Tá certo. Você também é presidente da Comissão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ensino Superior na Alep. Uma pauta muito legal. Ampla, né? Que entra ciência e tecnologia. A gente sabe que hoje a tecnologia anda em todos os pilares, né? Desde a saúde, se a gente vai no supermercado, na farmácia, até o carro, né? Hoje os carros estão tão tecnológicos, você entra no carro, já entra o Bluetooth no teu celular, você já atende o telefone pelo volante, aquela coisa toda. O que isso vem agregar, né, no seu trabalho dentro da Alep? Tem uma pauta muito importante que eu tenho trabalhado e que já evoluiu bastante aqui no estado, que se chama conectividade rural. Então, hoje nós estamos aqui em Cascavel, estamos nesse momento, se você for olhar teu celular, você está aí com 5G bonito, lindo e maravilhoso. Só que se você... quietinho não está ajudando não. Só que se você sai 20 quilômetros aqui do centro de Cascavel e você vai para a área rural, certo, você vai ver que você vai ficar mudo. E eu não estou falando da estrada, quando você está dirigindo, estou falando lá onde está o equipamento. Independente do tamanho do produtor agrícola, se ele é um pequeno, médio ou um grande produtor. Hoje, todos os equipamentos que se compra têm tecnologia embarcada, independente do preço que foi pago. Quer seja o chacreiro, se ele comprou um trator novo, ele consegue usar a tecnologia. Ou seja, aquelas grandes e megas colheitadeiras, pode usar tecnologia também. Só que não tem conectividade, não tem sinal de internet. E se nós tivermos essa conectividade lá no campo, eu não estou falando da casa do produtor rural, eu estou falando lá onde está o trator, lá onde está o equipamento, o agrônomo, enfim, nós vamos conseguir aumentar a nossa produtividade e nós vamos conseguir reduzir o custo da nossa produção. Mas mais do que isso ainda, imagine um produtor rural que está trabalhando ali no meio do campo e de repente sofre um acidente e precisa chamar uma ambulância para vir pegar ele. Com conectividade, a ambulância vai parar do lado do trator. O dono da chácara, ele não vai precisar dizer assim, passa a porteira, pega a direita, onde tem o pinheiro, você dobra a esquerda, e vai ter um mataburro, não sei o que, tá lá, e de repente a ambulância era para a esquerda e entrou para a direita. Imagine um policial, a polícia militar recebendo um pedido de ajuda de um chacreiro que está sendo roubado o fertilizante dele ou a vaca dele, e de repente a polícia conseguir parar na porteira da chácara. Isso é conectividade. Com certeza. Imagine as nossas crianças da escola rural tendo o mesmo acesso ao Educatron que as crianças daqui de Cascavel têm nas escolas municipais, nas escolas estaduais. Então, conectividade é isso. Além de nós termos uma questão econômica, nós vamos ter também uma questão social e de segurança e de saúde resolvidos. Quando você fala de tecnologia, eu lembrei de algo que eu sempre falo nas minhas palestras. Os nossos avós, há 50, 60 anos atrás,
num domingo chuvoso e a vovó queria estourar uma pipoca, o que ela tinha que fazer? Ir lá fora, pegar uma lenha, acender o fogão a lenha, esperar a chapa esquentar e daí ela ia colocar a panela para estourar a pipoca. fritar. Quanto tempo mais ou menos esse processo? Ah, meia hora? Bastante, né? Meia hora, 40 Se ela minutos? fosse esperta naquela época, ela já tinha guardado, né? A madeira ali embaixo, que ele Isso. tinha um baú, né? Que Aham. guardava. Caixa de lenha, o caixão de lenha, caixa né? de lenha, isso aí. Mas vamos dizer que seja um processo de meia hora. É. Hoje você consegue ter pipoca em 3 minutos. Ah, Numa tecnologia que foi desenvolvida para a guerra. Então, Você está falando lá do micro-ondas, que não é nada saudável? Isso, do micro-ondas. Eu estou totalmente contrária. A comida de micro-ondas, ela emite radiação, ela quebra as enzimas, ela não é nada saudável. Eu não sou favorável também. Eu. Uso só quando é preciso. Mas quando a gente fala de ciência que gera tecnologia e a tecnologia que gera inovação, e agora nós agregamos IA nessa comissão também. Tudo hoje é em torno disso. Mas já que você está falando de tecnologia, você fez eu voltar no tempo, né? Que essa maquininha aqui na mão, que eu falo que essa maquininha revolucionou o mundo, né? Eu comecei muito jovem no jornalismo e eu era a garota do tempo na TV Tarobá, lá por 2010, 2009. E eu me lembro que muita gente me ligava, ou quando eu errava a previsão do tempo, o produtor rural ligava, sabe, Franklin, para me cobrar por que eu errei a previsão do tempo. E hoje, graças a Deus, né, com o avanço da tecnologia, qual é o produtor rural que não tem um smartphone na mão que ele acompanha a previsão do tempo? E hoje o produtor rural ele consegue colocar uma estação meteorológica com um preço muito acessível na própria área dele para poder pegar a previsão do tempo da sua área. Exato. O que precisa melhorar é a frequência, o espaço que a TV analógica liberou. Foi recente, ali em 2018. A gente perdeu o sinal analógico da TV digital para a TV digital e abriu espaço da frequência para que as operadoras, né, de telefonia melhorassem os serviços para nós consumidores. Então, você que é o homem aí da tecnologia, né, o que você pode fazer, ajudar para que isso chegue com mais qualidade, né, que o homem do campo tenha um acesso igual nós, que não perca o sinal, como o deputado falou. Eu, como um deputado estadual, o meu trabalho, o meu papel em relação a essa pauta é mais ser o cara chato que faz o processo andar ou que faz o assunto não esfriar. Eu já conversei com o governador sobre isso, eu consegui mostrar para ele que isso não é uma política de secretaria. Você tem um bom acesso com o governador Ratinho? Tenho. Respeito mútuo, a gente conversa bastante, apesar de ser independente dentro da Assembleia, mas há uma aproximação, né, por valores, inclusive, né, que fazem a gente ter um diálogo bem fácil. Mas eu consegui mostrar para ele que isso não seria uma política de secretaria, mas seria uma política de Estado. E nós saímos já, nesse ano de 2025, de 42%, 44% de conexão na área rural para 66%. E nós já temos um projeto que eu acredito que deva sair até início do ano que vem, em que a gente vai conseguir ampliar para quase 90% desse sinal para a área rural do nosso estado. Então é algo que está acontecendo, o meu papel é fazer com que ele aconteça o mais rápido possível. Agora a gente vira a página, vamos falar de pedágio, né? Ô coisinha que tem incomodado, né? Muita gente, principalmente os usuários. A gente trouxe recentemente, a gente vem acompanhando o seu trabalho diante da Alep, né? Essa parte da fiscalização da cobrança em relação ao pedágio. Você recebeu recentemente aí muitas denúncias, possíveis denúncias de caminhoneiros, caminhoneiras que estariam sendo lesados na hora de passar com o caminhão na praça de pedágio e os eixos suspensos sendo cobrados. Como que isso chegou a você, deputado? Tá, chegou através de uma denúncia, tá? E foi uma caminhoneira uma mulher entrou em contato, uma mulher que ela entrou em contato, dizendo que ela tinha descarregado a carga que ela estava no caminhão e que, em tese, o MDFV, que é o manifesto eletrônico dentro do sítio do site ali da Receita Estadual, que ele estaria baixo. Ela saiu com o caminhão com a pessoa dizendo, não, foi baixado o teu manifesto. Ela passou no pedágio. E aí o manifesto estava aberto ainda pelo sistema do pedágio. E o sistema do pedágio era interligado com o da Receita Estadual. Aí ela mandou essa denúncia e falou, olha, eu tive que pagar para eu poder seguir viagem. E ela estava vazia e pelo menos com 2 eixos levantados. Suspenso. Mas só para a gente ter uma ideia também da questão de valores, vamos pegar um exemplo de um pedágio de R$15, tá? Então um carro ele paga R$15 e um caminhão vai pagar R$15 por eixo.
Então, se ele tem 2 eixos levantados, ele economiza R$30 em um pedágio. Agora, se ele sai aqui de Cascavel e vai ter Paranaguá, eu não tenho certeza de quantas praças tem, mas vamos dizer que tem uns 6. Tá? A gente está falando de 6 vezes 3, R$180 em uma perna. É muito dinheiro. Então, R$180 é muito dinheiro. Né? E a gente está falando isso de uma viagem. Então imagine quantos caminhoneiros trafegando, transitando pelo estado do Paraná, fazendo esse trânsito e de repente numa concessionária não paga, na outra paga e daí a gente tava com essa bagunça montada. Mas quem é que estava efetivamente sendo penalizado em relação a isso? Quem era a ponta fraca de Cielo? Quem era o penalizado nisso? O caminhoneiro. Porque ele não tinha como seguir viagem se efetivamente ele não realizasse o pagamento, mesmo que ele não tivesse devendo. Então, eu subi a tribuna, eu falei desse problema. Aí ontem lá na Assembleia. Tiveram um encontro na LEP. Nós tivemos uma reunião pela Frente Parlamentar das Engenharias da Infraestrutura, que eu presido. E quem participou da reunião, deputado? Participou 2 concessionárias das 3. Quais? Foi a EPR, que tem 2 trechos, que é a EPR Litoral Pioneiro, que é Curitiba a Paranaguá, e a EPR também é responsável pelo trecho que passa aqui em Cascavel, a EPR Iguaçu. Isso. E então, qual que faltou? Faltou a Via Araucária. Então a PR Vias foi, né, que é a CCR, eles foram. Também foi a Receita Estadual e participou também da reunião a ANTT. A Marisa, que é ali de Curitiba, o coordenador, o superintendente sul do Brasil, ele estava online lá de Florianópolis. E de Brasília também participou a responsável por toda a área dessa parte que faz a regulamentação dessa parte dos eixos, técnica. Enfim e tal. E aí ela nos trouxe uma notícia muito boa que eu desconhecia, que o próprio motorista, o próprio proprietário do veículo, ele consegue fazer agora a baixa do manifesto. Porque antes o que acontecia? O caminhoneiro ele era contratado por alguém para fazer o transporte. Ele chegava e carregava o caminhão. Essa pessoa que é o embarcador, ele que era o responsável por fazer a baixa do manifesto. Então o caminhão saía, por exemplo, daqui de Cascavel embarcou aqui numa cooperativa, e ele saía com esse caminhão, ia lá em Paranaguá, descarregava o caminhão. Quando ele descarregava, ele tinha que pedir a gentileza pro embarcador para ele fazer a baixa do manifesto, para daí ele poder passar nos pedágios sem pagar pelos eixos suspensos. E agora? Só que muitas vezes o embarcador não fazia a baixa. E hoje, que nós soubemos agora, que recentemente foi colocado dentro do NFF, Nota Fiscal Fácil, né, que nós vamos inclusive fazer uma campanha agora, e nós estamos produzindo um material para mandar para os caminhoneiros como baixar o Nota Fiscal Fácil, e dentro do Nota Fiscal Fácil, que é a novidade agora, como ele mesmo pode fazer a baixa do manifesto. Então, assim que ele desembarcar, ele sendo o proprietário do veículo, ele mesmo vai conseguir fazer a baixa do manifesto sem precisar que o embarcador faça parte disso. Então ele não fica na dependência do embarcador mais, e ele vai conseguir fazer isso. Se ele não for o proprietário, ele trabalha provavelmente para alguém, que é a grande minoria dos caminhoneiros. Ele liga lá pro dono do caminhão e fala: cara, faz aí a baixa para mim, não sei o que, baixa, e passa no pedágio e vida que segue. Vamos falar do pleito eleitoral de 2026, deputado. Você que está aí no seu primeiro mandato, o que a gente pode esperar do deputado Fábio Oliveira? Vai continuar no Podemos? Vai tentar uma reeleição para deputado estadual? Ou pretende ir para deputado federal? Ou ainda vai ajudar de alguma forma aí o Alexandre Cury? Não sei se já foi especulado. O que o senhor tem para nos dizer? Então, eu vou responder pela mais fácil primeiro, tá? Bom, eu comentei que eu estou na política por oração. Né, por entender que era um propósito que Deus colocou no meu coração. O que eu tenho entendido, que eu tenho sentido muita paz, é para eu ir para a reeleição para deputado estadual. Eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho uma filha de 8 anos, eu sou muito família, eu gosto muito de tempo de qualidade com eles, então eu entendo que eu ir para Brasília nesse momento, apesar de pessoas me pedirem para sair candidato a deputado federal, não é o momento ideal para minha família. Então, como meu primeiro ministério, como minha primeira obrigação como cidadão é ser pai, ser marido, eu estou primando por isso. Então vou para a reeleição para deputado estadual. Em relação à questão de partido, com o convite que eu tenho do Podemos de me manter no partido, eu tenho 5 convites para fazer uma troca de partido ou manutenção. Hoje o que eu olho
com bastante cuidado e com bastante zelo pelos convites, tenho bons partidos que me fizeram esse convite, olhando a questão da chapa. Eu preciso entender em qual partido que eu teria menos dificuldade de me reeleger. Mais chance, né? Mais chance, exatamente. Então tem chapas que estão pesadíssimas, tem outras que estão um pouco mais... estão muito ruins. Aí você também não consegue se eleger. Então hoje o que eu tenho assim mais pavimentado é uma ida para o Novo. Pro Partido Novo. Meu grupo político tá todo lá. Deltan tá lá, né? Grandes amigos estão lá. Temos o vice-prefeito de Cascavel aqui também. Grande amigo meu, tomei café com ele hoje de manhã. Hoje meu dia começou... Já passou por aqui também. Uma pessoa sensacional, Menino hiper capacitada, tá fazendo um excelente trabalho como vice-prefeito aqui de Cascavel. E daí, considerando então essa possibilidade de eu ir pro Novo, existe uma possibilidade do Novo lançar um candidato a governador. Então, assim, essa questão agora de quem eu vou apoiar, eu vou ter que esperar um pouco para efetivamente declarar. Então, se o Novo for lançar o Paulo Martins como candidato a governador pelo estado do Paraná, e o trabalho vai ser em torno do nome dele. Deputado, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo. Você vê como é que passa rápido? Ele chegou aqui ansioso, eu vi ele toda hora olhava o celularzinho, depois que ele foi se soltando. Mas antes de a gente encerrar, eu tenho mais umas perguntinhas aqui, coisa breve. Por exemplo, como que você avalia hoje o cenário político brasileiro? Como que você encara, vê, né, essa questão da taxação do governo norte-americano com o nosso presidente Lula? Como que você vê o Paraná também, né, inclui, até porque a gente tem muitas empresas madeireiras, enfim, infinitos setores aí que dependem da exportação, né, para poder fazer o dinheiro girar. Tá. Como que você analisa? Primeiro ponto em relação à questão da taxação. Eu não concordo com a taxação e eu sou contra a taxação. Por mais que exista uma justificativa, é uma questão de pressão e tal, e tarará, isso está fazendo muito mal. Você acha que o governo Lula, o presidente Lula está agindo certo? Não. Por que não? Não, porque o Lula, na verdade, respondendo até uma pergunta que ele fez ontem lá na ONU, que para mim é um grande desastre a ida dele para lá, eu como brasileiro, eu não me senti representado. Ele como presidente lá na ONU, enfim, lá nos Estados Unidos. Mas ontem ele fez uma pergunta, inclusive eu quero te convidar a entrar nas minhas redes sociais. Eu fiz um vídeo sobre isso, é o Fábio Oliveira PR, P de pato, R de rua, Fábio Oliveira PR. E lá o Lula, ele fala o seguinte: nós precisamos saber se nós da esquerda somos ruins demais ou se o pessoal da direita é bom demais pelo tanto que eles cresceram. E aí eu falei assim, Lula, é as duas coisas. Vocês são ruins demais porque vocês só estão fazendo política para querer se perpetuar no poder, e nós somos bons demais porque nós pensamos no bem comum e querendo fazer política por princípios e valores. Certo, mas você falou para mim que você é um homem cristão que defende, né, a família. Você não acha errado essa briga, né, ideológica que o Brasil vem arrastando nos últimos anos? Porque eu, quando criança, você acha que é uns anos mais velho do que eu, né? Eu me lembro que não existia isso. O fulano votava em Beltrano, Cicrano, nós respeitávamos a opinião. Hoje as pessoas, se você falar, for contrária a uma ideia, a alguma resposta, você às vezes até é agredido. Sabe, que eu presenciei isso, né, nas últimas eleições, as pessoas sendo agredidas aqui no centro de Cascavel. A minha pergunta é, você sendo um homem cristão, você acha certo isso, as pessoas defenderem A e B e partir para a ignorância a partir do momento que se eu não sou Lula, se eu não sou Bolsonaro? Como que você vê isso? Como cristão, eu não concordo, e mesmo sem cristianismo eu não concordaria. Porque, eu tenho falado em entrevistas sobre isso. Eu falei, não é mais nós e eles. Não é sobre esquerda e sobre direita. Nós temos hoje no Brasil 5, 6, 7 pessoas mandando no Brasil. Elas que estão definindo o que está acontecendo no Brasil, e eles que estão tentando fazer o que vai acontecer no Brasil. Não é sobre esquerda e sobre direita, não é sobre cima e sobre baixo. Eu não concordo com esse discurso nosso contra eles. O que aconteceu com o Charles Kirk, independente dele ser de direita, foi um absurdo. Aquilo é uma monstruosidade, aquilo é algo que beira um instinto animal de alguma pessoa que fez aquilo desprovido de qualquer racionalidade. Ficou uma viúva com 2 crianças. Exatamente, mas assim, não é porque ele é de direita, é o ato em si. Não, é o que eu acabei de dizer, é a violência, é você não aceitar o outro, a opinião do outro. Então, hoje no Brasil, eu olhando essa situação, e eu acho que o Lula faz parte desses 6 ou 7 que eu falei, esse que é o problema. Não é a esquerda contra a direita, é o Brasil contra essas pessoas, contra essa forma criminosa e abusiva com que brasileiros têm sido condenados
por passar um batom numa estátua a 14 anos de prisão. É esse tipo de coisa que nós temos que nos levantar, e é esse tipo de situação, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que nós temos que mostrar que não é eles que mandam no Brasil. A Constituição é clara. O poder emana de você, de mim, de você que está nos assistindo. E nós temos que nos reapropriar desse poder de maneira legal. Terminando a nossa entrevista, a última pergunta, tá, Papinha? Papinha é o nosso diretor, que está colocando a gente no ar. Um grande abraço. Calma, Papinha, a gente já vai terminar aqui. É um excelente profissional, ao qual eu tenho muito respeito. Deputado, então, encerrando a nossa entrevista, você pode ficar à vontade para falar aqui à câmera, né, para os nossos colegas, nossos amigos que estão nos assistindo aqui da região oeste, porque você veio de Guarapuava, né? Fale à vontade, que emenda que você já trouxe para a região oeste para destacar e suas considerações finais. Fique à vontade. Obrigado, Eliane. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, né, nos ouvindo até agora. Como deputado estadual, nós já enviamos várias emendas aqui para Cascavel através do Henrique Micabô, mesmo antes dele ser vice-prefeito. Agora nós estamos mantendo isso, inclusive vamos mandar agora um kit para uma escola municipal, onde vão vir computadores, fones de ouvido, um pacote, um kit tecnológico. Nós já enviamos viaturas aqui para a Polícia Militar, já enviamos viaturas para a Prefeitura, reformas de escola, reformas de postos de saúde, várias emendas que nós já mandamos para cá, que eu nem lembro mais o valor, mas eu prometo para você, Eliane, que eu vou ver isso aqui certinho e te mando para a sequência. Mas independente da questão da emenda, porque isso até não é dinheiro meu, isso é dinheiro teu que está nos assistindo. É retorno do imposto. Exatamente, é uma forma, uma parte do suor do teu corpo que vem para eu gerir. E eu tenho sido muito criterioso em relação a isso. Mas independente de questão de emendas, mais do que isso, nós temos trabalhado lá na Assembleia Legislativa por pautas éticas, por pautas morais. Porque o que nós queremos fazer é construir um estado do Paraná mais justo, mais próspero, um estado melhor. Nós já somos hoje o que eu considero uma ilha. Agora, no primeiro semestre, pelo trabalho que o governo tem realizado junto com a Assembleia Legislativa, o estado do Paraná ele cresceu mais que o dobro que o Brasil no primeiro semestre. Ano passado já aconteceu isso e agora está acontecendo isso, mas isso também graças e principalmente pelo teu trabalho. Quero que você conte comigo, apesar de eu não ser daqui de Cascavel, né? Eu sou guarapuavano, mas eu moro em Curitiba há 20 anos, casei com uma curitibana, meus filhos são curitibanos, mas eu sou fã aqui da região oeste pelo trabalho que vocês realizam. Somos muito próximos da Associação Comercial, enfim, de FIEP, várias entidades do setor produtivo, e eu quero que vocês contem comigo como um deputado que tem trabalhado com pautas que são pautas do Estado. Não é uma pauta regional, uma pauta específica. Eu sei que vocês têm excelentes deputados aqui que já defendem vocês isso, mas eu quero me disponibilizar para vocês para ter um deputado também para tratar dessas outras pautas. Parabéns, muito obrigada pela sua vinda aqui a Cascavel e por ter vindo aqui também nos visitar na Gazeta do Paraná. Foi um prazer tê-lo aqui, foi uma excelente entrevista, tenho certeza que sim. E retifico, viu, deputado, sempre que tiver pela região oeste, quiser vir aqui tomar um café na Gazeta do Paraná, as portas estarão sempre abertas. Obrigado, Eliane, o convite já está aceito. Já está aceito, olhando para você e para você lá que está nos assistindo. Combinado. Então te agradeço aí e parabéns pelo trabalho que você tem feito, que a Gazeta tem feito. Realmente vocês têm sido muito relevantes para tudo isso que tem acontecido aqui no nosso estado. A gente que agradece. O nosso agradecimento especial para você que nos acompanhou desde o início desse bate-papo, rico em informação, né? Um bate-papo político, mas muito abrangente. Mais uma vez, obrigada pela companhia. E também aproveito e convido vocês a participar das nossas plataformas, das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também aqui no YouTube. Aproveito e peço para você acionar o sininho para estar aí recebendo, então, as nossas entrevistas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.